O plano de paz do ZEU está à beira do colapso. Trump, furioso, ameaça Zelensky e chama os líderes europeus de fracos. As forças armadas da Ucrânia destruíram o porto de Temlyuk. O terminal de transporte de gás natural liquefeito foi destruído. Putin prepara uma nova onda de mobilização. Convocação emergencial de reservistas na Rússia. Na Lituânia, foi decretado estado de emergência devido à crise com o contrabando de balões vindos da Bielorrússia. Putin decidiu presentear parte da região de Kherson a Lukashenko, supostamente para a construção de sanatórios. Decisão histórica. A UE transfere 100 bilhões de ativos russos congelados para a Ucrânia. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, faturou bilhões com a guerra. Investigação sensacional. Olá, meu nome é Anastasia Dmitrovskaya. Agora mesmo vou contar as principais notícias. Mas antes, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no nosso canal para que a gente não se perca mais aqui pelo YouTube. Afinal, são 20 pontos. O presidente Volodymyr Zelensky comentou o plano de paz revisado pela delegação ucraniana. Vários planos diferentes, embora a base seja a mesma. Eram 28 pontos, agora são 20. Isso equilibrou essa direção. E pontos que não eram abertamente pró-ucranianos foram retirados. Os americanos estão dispostos a buscar um compromisso. Segundo Zelensky, não há acordo na questão territorial. Há proposta de parceiros para trocar território ocupado em Donetsk e a usina de Zaporizhia por áreas não ocupadas pela Rússia. Não é especificado de quem exatamente vem essa ideia. Mas uma coisa é clara, o território da Ucrânia não é objeto de negociação e devido à posição de princípio da Ucrânia e do presidente Zelensky nessa questão, como escreve o jornal Telegraph, o plano de paz de Trump ficou à beira do colapso. A recusa de Zelensky em ceder o Donbás dificilmente será aceita por Moscou, o que coloca em dúvida o sucesso do plano de Trump. Além disso, o representante permanente do ZEU na OTAN declarou que Trump pode desistir de tentar encerrar a guerra se uma solução pacífica for inatingível. Ao mesmo tempo, como já escreve a Axios, os EUA estão aventando a pressão sobre Zelensky para que ele aceite concessões territoriais. De qualquer forma, as tentativas de se aproximar da paz continuam. Zelensky, em sua turnê europeia, tenta construir uma posição e um plano em conjunto com a Europa. E, ao que parece, conseguiram avançar em algo. E o jornal alemão Bild escreve que hoje os Estados Unidos receberão a versão ucraniana do plano de paz. Trump, enquanto isso, não esconde sua indignação com os esforços conjuntos da Ucrânia e da Europa e compartilha um artigo com um título bastante expressivo. Os europeus impotentes só conseguem ficar irritados quando Trump, com razão, os afasta da participação no acordo sobre a Ucrânia. Já está claro que não estão conseguindo chegar a um acordo. E se isso vai dar certo, é uma questão em aberto, já que queremos preservar a Ucrânia, Trump quer um acordo de paz de qualquer forma, e a Rússia quer a capitulação da Ucrânia, e o Kremlin certamente não se importa em continuar lutando. Só que eles têm cada vez menos tempo e dinheiro. O Bild acredita que Putin terá forças para lutar, no máximo, 18 meses. Agora, a questão é, conseguiremos resistir à Rússia nesses 18 meses? A Rússia está agora em uma posição de negociação melhor, enquanto a Ucrânia está em desvantagem devido ao tamanho e à vantagem de recursos da Rússia. Na verdade, Donald Trump conversou com um político. Então agora vamos falar sobre as declarações do presidente americano. A Rússia está em uma posição melhor. A Ucrânia está perdendo por causa do tamanho e da vantagem de recursos da Federação Russa. A Ucrânia perdeu muito território e isso não pode ser chamado de vitória. Já virou quase tradição a declaração de que a guerra nunca teria começado se Trump fosse o presidente. Trump também afirmou que se a Ucrânia rejeitar o plano, os Estados Unidos não vão apoiar Kiev indefinidamente. Se a Ucrânia rejeitar o plano, os Estados Unidos não vão apoiar Kiev para sempre. Zelensky precisa aceitar, porque a Ucrânia vai perder. Ele também chamou a Europa de uma comunidade em colapso, liderada por políticos fracos. A UE é uma comunidade em colapso, liderada por políticos fracos. Eu acho que eles são fracos e, além disso, querem ser politicamente corretos. Acho que eles simplesmente não sabem o que fazer. A Europa não sabe o que fazer. Além disso, houve uma declaração de que, mesmo antes da guerra na Ucrânia, todos sabiam que a Ucrânia não entraria na OTAN. Isso sempre foi assim, muito antes do Putin. Já havia o entendimento de que a Ucrânia não entraria na OTAN. Isso foi muito antes do Putin, para ser sincero. E agora eles insistem nisso. Entre outras coisas, houve uma declaração de que está na hora da Ucrânia realizar eleições presidenciais. As coisas não vão muito bem. Acho que agora é o momento certo para realizar eleições. Eles estão usando a guerra como desculpa para não fazer eleições.
Mas eu acho que o povo ucraniano deveria ter essa escolha. E talvez o Zelensky vença. Não sei quem vai ganhar, mas ele já faz tempo que não tem eleições. Sabe, eles falam sobre democracia, mas em certo momento isso já não é mais democracia. Além disso, Trump afirmou que a Crimeia é cercada pelo oceano por 4 lados. Ela é cercada pelo oceano por 4 lados. A Crimeia é enorme, mas ela está conectada àquela parte da Ucrânia sobre a qual estamos falando agora, né? Por um pequeno e estreito istmo. São 4 lados de oceano na parte mais quente. Lá, o clima é o melhor de todos. Mas o Obama entregou ela. Você acredita na capacidade do Trump de acabar com a guerra? Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muita gente nos assiste do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até dos Estados Unidos. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo apoio de vocês e temos orgulho de ter um público tão sensato. Escreva também nos comentários deste episódio de qual país você está nos assistindo e se aí apoiam nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio seus comentários com muito prazer. Por enquanto, seguimos em frente. O mais interessante vem agora. E agora, para as notícias da linha de frente. Em um dos pontos mais críticos da linha de frente, nossas forças de defesa deixaram parte das posições perto de Pokrovsk e Miranogorod. Por decisão do comando, as unidades das forças de defesa realizaram uma manobra organizada na região das localidades de Lisovka e Sukhoi Yar. O efetivo foi transferido para posições mais vantajosas. Ao realizar essa manobra, as unidades evitaram o cerco. As unidades ucranianas realizaram uma manobra na região de Lisovka e Sukhoi Yar. As unidades se deslocaram para posições mais vantajosas para evitar um possível cerco e alinhar a linha de frente. Essa operação ocorreu há algum tempo e foi preparada com antecedência. Além disso, segundo o Deep State, formou-se um anel de zona cinzenta ao redor de Mirnograd. Os militares também relatam sobre a situação difícil na cidade. Multnoy diz que já não se trata mais de defesa, mas de sobrevivência. Agora o inimigo está apertando o laço em todos os flancos de Mirnograd. Eles agem de forma ousada, metódica, sem parar. A linha de frente na cidade já não parece mais uma linha. É um labirinto onde cada movimento pode ser o último. Nossos combatentes se mantêm firmes pela teimosia, cabeça fria e pura sorte. Nesta área, só resta resistir e esperar uma chance de virar o rumo da batalha. Os analistas do Deep State também relatam o controle parcial dos russos sobre Seversk. O inimigo continua trazendo sua infantaria para dentro da cidade. E agora a situação está se desenrolando de uma forma nada favorável. Afinal, Seversk está gradualmente passando para as mãos do inimigo. Ultimamente, tem havido muitos registros da presença de infantaria, mas, ao mesmo tempo, os pilotos das forças de defesa estão atacando ativamente essas tropas. Além disso, o inimigo começou a fincar bandeiras para mostrar antecipadamente o controle total da cidade para sua propaganda. No entanto, eles ainda não conseguiram isso completamente. Segundo dados preliminares, metade do povoado está sob controle do inimigo. Os russos também estão pressionando na região de Dnipropetrovsk. O mesmo Mutino escreve que, nessa direção, foram trazidas unidades do Centro Rubicon, que receberam a tarefa de desativar nossa infraestrutura energética. Atualmente, as estações de distribuição de gás, subestações de transformadores e elementos isolados da logística crítica estão sob a mira dos russos. Eles agem de forma sistemática, usam FPV VT-40 e, para correção, utilizam drones de reconhecimento para garantir a máxima precisão em cada ataque. O quadro é claro, o inimigo não ataca a linha de frente, mas sim pontos vitais, tentando derrubar os pilares da nossa estabilidade. Com essa abordagem, o inimigo tenta resolver várias tarefas ao mesmo tempo, criar caos no transporte e no abastecimento, preparar-se para ações futuras na direção e exercer pressão psicológica. Mas nossas forças de defesa não apenas contêm o inimigo na região, como também revidam com força. Nossos combatentes continuam pressionando o inimigo com avanços rápidos que ele não consegue nem entender nem bloquear. Após a tomada de Tikova, foi confirmado que nossas unidades também expulsaram o inimigo de uma área agrícola ao sudeste do povoado de Kolomytsi. É uma localização pequena, mas taticamente vantajosa. A linha está se estabilizando e o inimigo sofre mais uma baixa em seus pontos de apoio. Além disso, na direção de Alexandrovsk, 2 dos nossos cossacos conseguiram capturar 6 soldados russos. Não me cansa de admirar a coragem e o heroísmo dos guerreiros ucranianos. Eles seguram a linha de frente e enfrentam uma horda enorme, que os superam em número. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia. E se não puderem ajudar financeiramente, escrevam palavras de apoio para eles nos comentários. Um dos principais correspondentes militares pró-Kremlin declarou que o exército ainda não consegue fornecer cuecas e meias para os soldados. É bem exilador, não é mesmo?
Mas, como vocês sabem, essas estão longe de ser todas as más notícias para o inimigo. Mais detalhes sobre o que está acontecendo na linha de contato de combate a seguir na nossa análise. Drones em Engels, na Rússia. Lá ficam o aeródromo e a base de petróleo dos ocupantes. Além disso, drones chegaram até Volgogrado, onde provocaram uma reação intensa entre os moradores locais. O que foi? Mais de 30. Tem gente ferida aqui. Qual é o problema? Os ocupantes dormem inquietos perto da fronteira de Belgorod. Enquanto os ucranianos atacam alvos militares russos, estes últimos, por sua vez, eles continuam a bombardear civis na Ucrânia. Este vídeo, as consequências do ataque noturno à cidade ucraniana de Chernihiv. Tropas russas atacaram Akhtirka, na região de Sumy. Os sons foram gravados no telhado e na parede de um dos apartamentos do prédio de 9 andares. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que o presidente Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não aceita o plano de paz. De acordo com a legislação dos Estados Unidos, aprovada ainda durante o governo Trump em 2017 e assinada por ele, os EUA não reconhecerão nenhum território que a Rússia tenha anexado da Ucrânia desde 2014, já que, novamente, existe uma lei correspondente. Ou seja, se vocês querem fazer o que está escrito nesse plano, reconhecer os territórios da Rússia, primeiro mudem a legislação interna. A própria lei de vocês proíbe isso. Ou seja, aqui também, além do fato de que a proposta, o próprio autor da proposta externo, sem análise do Departamento de Estado e do Congresso, isso é ilegal, ainda por cima, as propostas dentro desses próprios pontos também contradizem a legislação dos Estados Unidos. Como o Trump sabe negociar, existe um exemplo bem claro. Depois que o presidente do ZA resolveu o conflito, começaram confrontos armados na fronteira entre a Tailândia e o Camboja. Numerosos assassinatos, estupros e outros crimes no país africano Mali são cometidos por militantes do corpo africano, que é subordinado ao Ministério da Defesa da Rússia e substituiu o Wagner. Assim, a Ucrânia, conhecendo a traição dos russos, também não está protegida de uma repetição do conflito. Nenhuma outra garantia de segurança mais eficaz do que o fortalecimento das forças de defesa da Ucrânia pode nos ser dada. Ou seja, a única coisa que realmente funciona como garantia de segurança é o fortalecimento do nosso exército, e não a sua redução. E no que diz respeito à paz, vemos que querem reduzir o exército da Ucrânia. O filho e homônimo do presidente americano, Donald Trump Jr., não descarta que seu pai possa se distanciar da guerra da Rússia contra a Ucrânia, caso as tentativas de alcançar a paz sejam mal sucedidas. As conversas sobre paz são apoiadas pela Rússia apenas com um objetivo: convencer os EUA a desistirem de continuar ajudando a Ucrânia. Ou, pelo menos, minimizar essa ajuda, porque a guerra que a Rússia poderia, como diz, como se esperava na própria Rússia, mas também no Ocidente, vencer em 4 dias, tomar Kiev e toda a Ucrânia em 2 meses, já dura praticamente 4 anos. E dizer que a Rússia está tendo sucesso? Bem, isso seria otimista demais para a Rússia. Os conquistadores vão para a Ucrânia, por assim dizer, de mãos abanando, descalços e sem nada. E ainda por cima, eles mesmos admitem isso. 3 anos e meio de guerra. Será que a gente realmente não consegue fornecer cuecas e meias para o nosso exército de forma centralizada? Aparentemente, o comando russo simplesmente não vê sentido em gastar com seus soldados, que são eliminados imediatamente. E para esconder as perdas, os mortos são registrados como desertores. Quem conta isso são os partizan. Apesar dos problemas em Volchansk, Siversk, Mirnograd e Pokrovsk, causados pela apreensão máxima das tropas russas, o Donbás resiste, segundo correspondentes militares ucranianos. Kupiansk está sob bombardeio, mas continua de pé. Aqui, o exército russo também está levando uma surra das forças armadas da Ucrânia. Drones do Serviço de Segurança da Ucrânia desativaram o terminal de gás liquefeito no porto russo de Timriuk. Como se sabe, o porto está localizado no Krai de Krasnodar e pertence à empresa Maktneft. Após o ataque, em 5 de dezembro, um grande incêndio irrompeu no local, durando 3 dias. Mais de 20 reservatórios foram destruídos pelo fogo.
Também se sabe que vagões-tanque ferroviários foram destruídos no porto e o terminal, capaz de movimentar até 400 mil toneladas de gás por ano, foi praticamente paralisado em consequência do ataque. A Lituânia declarou estado de emergência por pelo menos um mês devido a balões contrabandeados vindos da Bielorrússia. Em seu comunicado ao governo, o Ministério do Interior esclarece que o lançamento constante de balões com contrabando durante os ataques híbridos realizados pela Bielorrússia representa uma ameaça para a aviação civil da Lituânia e prejudica o funcionamento do aeroporto de Vilnius. Como resultado, observa o Ministério, perde-se a possibilidade de transporte de passageiros e cargas por via aérea, surgem perdas financeiras significativas e há um sério dano à reputação. Também se sabe que a introdução do estado de emergência não criará inconvenientes para a população e a questão sobre a substituição ou continuação do estado de emergência será analisada em um mês. A decisão sobre o desbloqueio dos ativos russos congelados será anunciada nos próximos dias. É o que escreve o The Times, citando fontes do governo britânico. Os interlocutores do jornal acreditam que o acordo está muito próximo. Como destacou o The Times, o acordo prevê a destinação de 100 bilhões de libras esterlinas para a Ucrânia. Isso equivale a cerca de 115 bilhões de euros provenientes dos ativos congelados do país agressor. Em particular, o Reino Unido irá transferir ativos russos equivalentes a 8 bilhões de libras esterlinas. Esses recursos serão destinados à ajuda militar à Ucrânia ou à sua reconstrução, caso seja alcançado um acordo de paz, destacou a mídia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também afirmou que a questão do financiamento da Ucrânia será resolvida. Eu não sei se será um crédito de reparação ou se será uma alternativa. Os líderes me prometeram, eles entendem que a Ucrânia não conseguirá sem esse dinheiro. E a fonte desse dinheiro é uma questão para a Europa. No entanto, a Político escreve que o Japão se recusou a aderir ao plano da UE de usar ativos russos congelados para financiar a Ucrânia. Isso, como relatam os jornalistas, destruiu as esperanças da União Europeia de conseguir apoio global para essa iniciativa. O Japão deixou claro que não pode usar os ativos russos congelados em seu território, avaliados em cerca de 30 bilhões de dólares, para conceder um empréstimo à Ucrânia. Informaram à publicação Político 2 diplomatas da UE familiarizados com o andamento das negociações. A Comissão Europeia quer que as capitais dos países da UE fecharam um acordo para usar fundos sancionados no valor de até 210 bilhões de euros, antes da cúpula dos líderes em 18 de dezembro. No entanto, a Bélgica resiste a isso devido ao receio de que tenha que devolver todo o valor caso a Rússia recupere o dinheiro. Antes, vale lembrar, a Bloomberg escreveu que os Estados Unidos pediram à Europa que bloqueasse a concessão de um crédito de reparação à Ucrânia a partir dos ativos russos. Segundo diplomatas que falaram sobre condição de anonimato, autoridades dos Estados Unidos disseram aos Estados-membros que esses ativos são necessários para facilitar a assinatura de um acordo de paz entre Kiev e Moscou e não devem ser usados para continuar a guerra. Mas depois do encontro entre Zelensky, Merz e Starmer em Londres, parece que finalmente houve um avanço na questão dos ativos russos congelados. Foi justamente após essa reunião que surgiu uma matéria do Times na qual jornalistas afirmam que já existe uma decisão sobre os ativos e que ela será anunciada nos próximos dias. Putin assinou um decreto convocando os russos que estão na reserva para treinamentos militares já no próximo ano. Ao governo da Federação Russa e aos órgãos executivos das entidades da Federação Russa, garantir a execução das medidas relacionadas à convocação dos cidadãos russos que estão na reserva para a realização dos treinamentos militares. E a realização desses treinamentos. É importante destacar que esses treinamentos militares são realizados anualmente na Rússia após a publicação do decreto de Putin. Também se sabe que 2 pontos desse decreto de Putin foram ocultados da publicação. Enquanto no início de novembro, vale lembrar, Putin assinou leis que prevêem, na prática, uma convocação contínua e o recrutamento de reservistas para proteger objetos de importância crítica. A Rússia planeja ceder parte da região de Kherson, temporariamente ocupada, à Bielorrússia para a construção de sanatórios e bases militares. Descansar. O Centro Nacional de Resistência relatou isso. O governador da região de Kherson, Volodymyr Saldo, anunciou sua disposição em ceder à Bielorrússia um trecho do litoral do Mar de Azov, supostamente para a construção de sanatórios e resorts, considerando o território um local ideal para o desenvolvimento de infraestrutura turística.
Segundo ele, as partes já discutiram a transferência de trechos da linha costeira. Na prática, isso é uma declaração direta de intenção de dispor de terras ucranianas e envolver um terceiro país em seu controle. Fontes do Centro Nacional de Resistência também informam que as negociações sobre a transferência de territórios ucranianos com estruturas bielorrussas estão em andamento pelo menos desde o verão de 2024. Em reuniões fechadas, foram discutidos trechos específicos entre Genichesk e a Flecha de Arabat como potenciais territórios para uso de longo prazo. No círculo restrito, Saldo chama isso de uma troca de lealdade política de Minsk, permitindo que Moscou legitime a presença de formações bielorrussas. Analistas do CNR destacam que as zonas turísticas são apenas uma fachada. Na verdade, esses territórios serão usados como instalações de dupla finalidade. Centros logísticos, instalações de acesso restrito e áreas para o posicionamento de forças de segurança russas e bielorrussas. E você, acredita nesse cenário? O Kremlin ameaça montar drones de combate junto com a Índia e imediatamente usá-los para atacar a Ucrânia. Em troca da cooperação com o bunker, Moscou oferece um bônus generoso, transferência de tecnologias e experiência de combate. Uma delegação do Centro de Pilotagem de Drones FPV de Smolensk até viajou para a Índia junto com Putin para estabelecer a produção. Saiba mais sobre as perspectivas de cooperação entre o Kremlin e Nova Delhi em nossa reportagem. Boa tarde. A Federação Russa está se tornando cada vez mais dependente da Índia. Vod e Putin decidiram fazer negócio juntos. Eu sei. Que na Índia dizem, vamos juntos, cresceremos juntos. A Rússia está expandindo ativamente a cooperação e busca estabelecer a produção conjunta de drones. Isso é mencionado em um novo relatório do Instituto Americano para o Estudo da Guerra. O Kremlin está considerando expandir a produção conjunta de armas na Índia para incluir drones, que a Rússia muito provavelmente usará no campo de batalha. Na Ucrânia, possivelmente em troca de inovações tecnológicas russas e lições aprendidas na Ucrânia. Isso foi confirmado pelo chefe da corporação estatal russa Rostec, Sergei Chemezov. Nós fizemos propostas e enviamos as nossas sugestões. Sobre o Su-57, a Rússia está pronta para oferecer também a localização da produção. Eles disseram, vamos pensar a respeito. Moscou está negociando com Nova Delhi a localização da produção de drones russos, incluindo os drones de ataque Lancet, em território indiano. Gente, vamos não falar sobre isso. Na véspera, Putin destacou em entrevista à India Today que a Rússia coopera estritamente com a Índia. Ela não só fornece armamentos para o Oriente, mas também transfere tecnologias para os setores de construção naval, mísseis e aviação. Segundo analistas do Instituto para o Estudo da Guerra, tais declarações indicam a intenção do Kremlin de aprofundar a cooperação técnico-militar com a Índia, possivelmente até a produção conjunta de drones de ataque. Graças ao seu aliado, o Kremlin provavelmente espera usar esses drones na guerra contra a Ucrânia, em troca da transferência de novas tecnologias e experiência de combate para a Índia. Quero deixar claro que a delegação russa não veio apenas para conversar sobre a questão energética. Não apenas para fazer pedidos e assinar contratos de fornecimento de petróleo ou gás. Queremos desenvolver relações multifacetadas com a Índia. A visita da delegação do Centro de Pilotagem de Drones FPV de Smolensk à Índia deixou tudo muito claro. Isso foi anunciado como cumprimento de tarefas no âmbito da parceria estratégica russo-indiana. Valorizamos muito a posição da Índia em muitas questões. A Índia é o único país com o qual, aliás, nunca estivemos em guerra e com quem não temos nenhuma reivindicação mútua. E somos gratos ao lado indiano pelo fato de sempre aceitarem nossos convites, virem participar de nossos exercícios e também nos convidarem. Paralelamente, a Rússia está tentando atrair o maior número possível de trabalhadores indianos para o país. O vice-primeiro-ministro Denis Manturov declarou que Moscou está pronta para receber um número ilimitado de imigrantes da Índia. Como ficou claro, devido ao fato de Putin ter enviado uma parte significativa da população para a guerra, agora, a indústria russa faltam 1,5 milhão de pessoas no comércio, na construção civil e no setor de serviços. A indústria de transformação precisa, além dos que já existem, de no mínimo mais pessoas. Você está sentado como uma pessoa. E quanto, por exemplo, ao comércio?
Você escreve e tudo desmoronou. E além disso, as pessoas, tudo, construção. Acho que aqui não teremos limites. Nós dois somos realmente trabalhadores, não é? Além disso, indicado pelo Kremlin, o chefe da administração de ocupação da região de Kherson, Saldo, declarou que também discutiu com representantes indianos as possibilidades de cooperação. Empresários da Índia, Irã, Nicarágua e França demonstraram interesse. Isso mostra confiança na nossa terra, no seu futuro, na determinação das pessoas de construir uma nova e próspera região de Kherson. A cooperação com a Rússia já está trazendo perdas econômicas significativas para a Índia. Devido à compra de petróleo e armas russas, os EUA aumentaram em 2025 as tarifas sobre a maioria dos produtos indianos para 50%, incluindo tarifas adicionais relacionadas ao comércio de recursos energéticos. Isso afetou os produtores indianos voltados para o mercado americano. E depois do último encontro entre Modi e Putin, a rúpia indiana caiu para o menor nível da história. Dizem que antigamente um iode conseguia passar um ano inteiro sem colocar nada na boca. Agora eles estão batendo recorde, todo mundo come de tudo. A Índia teme as sanções, por isso pretende reduzir a importação de petróleo russo ao menor nível dos últimos 3 anos. A maior empresa de energia da Índia já interrompeu completamente as compras, passando a adquirir matéria-prima de países do Oriente Médio e dos EUA. Isso é um acontecimento importante, porque nós já nos conhecemos há 25 anos. A mídia informou que, durante a visita de Putin a Delhi, ele planejava discutir também a compra de caças russos e sistemas de defesa antiaérea. A Índia também acertou o aluguel por 10 anos de um submarino nuclear de ataque russo, no valor de $2 bilhões. Enquanto contam aos russos sobre apertar os cintos e os benefícios das sanções, na família do principal porta-voz do Kremlin, esses cintos já não fecham faz tempo. Bilhões em contas bancárias, jatos particulares, relógios de diamante e imóveis de luxo. Como exatamente Dmitry Peskov e sua esposa lucram com a guerra contra a Ucrânia, com mentiras e proximidade com Putin? A seguir na nossa matéria. Dedicado aos amantes da propaganda. Os russos já enfrentarão grandes problemas financeiros a partir de 1º de janeiro de 2026. Putin se empolgou tanto com a guerra que decidiu gastar ainda mais dinheiro nela. Mas não é o dinheiro dele, e sim do Estado. Vladimir Putin assinou uma lei aumentando o IVA para 22%. Eletrônicos, eletrodomésticos, alimentos, contas de serviços e a vida em geral vão ficar ainda mais caros. Segundo dados do Rosstat, cerca de 11 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza na Rússia. 8% das pessoas não conseguem nem cobrir suas necessidades básicas, quanto mais pensar em luxo. E esses são apenas os números que podem ser mostrados publicamente. Mas, ao mesmo tempo, na Rússia cresce o número de pessoas que estão além da linha da riqueza. E essas pessoas são do Kremlin. Um deles é Dmitry Peskov. Nós escolhemos ele, o presidente. Nós escolhemos. Vamos não nos meter nos assuntos dele. Vamos deixar o presidente escolher quem ele quiser. Quem ele achar necessário. O porta-voz do Kremlin e o homem sem comentário. Na guerra, Putin enriqueceu como ninguém. Afinal, a propaganda na Rússia é um negócio lucrativo. E foi assim que Peskov também se deu bem. Imóveis de bilhões, um esquema de propinas constantes, apoio estatal, uma coleção de relógios de luxo no valor total de 25 milhões de rublos, grandes economias nos bancos e uma velhice tranquila para seus filhos. Jornalistas do projeto Moxplainer avaliaram o nível de luxo em que vive atualmente o principal porta-voz do Kremlin. Olha o Peskov ali sentado na frente, meu porta-voz. Às vezes ele fala besteira. Eu mesmo assisto na TV e penso, o que ele tá dizendo? Quem mandou ele falar isso? Por exemplo, as besteiras que o Peskov fala renderam para ele um apartamento em Sochi, no condomínio Ideal House. São 112 metros quadrados. Aliás, fica perto da residência do Putin. No condomínio, área fechada e protegida, piscina aquecida, academia, hipermercado. Dentro, elevadores panorâmicos. E em cada andar, só 2 ou 3 apartamentos. Perto tem um parque nacional, mas o principal destaque, claro, é a vista para o Mar Negro. Só custam 60 milhões de rublos. Também tem um apartamento no centro de Moscou, com 113 metros quadrados. Assim que Putin começou a guerra em grande escala na Ucrânia, o propagandista, exatamente 2 meses depois, comprou mais um apartamento no Moscow City. 90 metros quadrados, cerca de 70 milhões de rublos.
Mas, se você achou que a lista de imóveis acabava aí, tá enganado. Casa em Rubliovka, vários apartamentos no nome da esposa, apartamentos dos filhos. E tudo porque Putin realmente precisa de seu próprio propagandista pessoal na figura do devotado Peskov. Em geral, o que eles estão fazendo agora é especialmente repugnante, especialmente vil e, aparentemente, deveria ser ainda mais bem remunerado. Porque a lealdade no Kremlin hoje em dia é comprada de duas maneiras: pelo método do medo e pelo método do dinheiro. O velho método do chicote e da cenoura. Por isso, trair Putin é perigoso para a vida. Você pode, bem rápido, ou perder a vida ou acabar na prisão. Por outro lado, o serviço fiel é recompensado com dinheiro. É isso que mantém unidos os atuais habitantes do Kremlin. Peskov, por sua lealdade a Putin, recebia e ainda recebe todos os benefícios. É verdade que as sanções trouxeram algumas mudanças. Antes da guerra, Peskov gostava muito da Europa, apesar de na Rússia terem o costume de chamá-la de decadente. Mas agora Peskov está sob sanções e, em vez da Itália e da França, que ele adorava, prefere as Maldivas, os Emirados e a Turquia. Mas ele não se esforça só por si mesmo. Contratos públicos para a esposa querida também aparecem, em 3 de outubro de 2025, para alunos de todo o país. Na aula de conversa importante, distribuíram cartões chamados Orgulho da Rússia, com uma tarefa dentro: relacionar a pessoa às suas conquistas. A primeira ali é Tatiana Navka, patinadora artística, que, claro, tem todos os tipos de prêmios em dança no gelo. Mas depois de se casar com Peskov, ela ficou mais conhecida como esposa de um multimilionário. Simplesmente tivemos sorte de sermos duas. Pessoas ocupadas. Eu tenho a minha profissão favorita, na qual eu vivo. Tenho filhos, família, casa. Dmitry Sergeyevich também adora a profissão dele. Ele nada nela como um peixe na água. Se a gente fosse contar todas as propriedades dela, não teríamos tempo suficiente até o fim do programa. Ela prefere se locomover entre apartamentos e casas de Mercedes. Com a placa 001 e ainda por cima da série especial 77. Isso inclui, entre outros, o Kremlin e o FSO. Como os jornalistas descobriram, só no banco VTB, a Navka tem 2,4 bilhões de rublos em depósito no início de 2025. Só de juros anuais sobre todos os investimentos, ela recebe cerca de 340 milhões, e isso sem contar salários, cachês e subsídios do Kremlin. Sim, apesar dos conflitos de interesse, ela recebe dinheiro do governo. Quase 80 milhões de rublos só para 2025. Por que não? Nossa, o que será que tem ali? Hoje é apenas o começo, sabe? Não só a esposa de Peskov, mas também os seus filhos são pessoas de ouro. O filho mais velho de Peskov, Nikolai, como descobriram os jornalistas, não escondeu o relacionamento com Navalny em 2017, a preço por festas caras. Ele também possui imóveis, carros de luxo e mais de 100 multas de trânsito não pagas. Ele também gosta de corridas. Curiosamente, na época, Nikolai morava na Grã-Bretanha sob o nome de Chose e foi condenado por agressão, passando mais de um ano em uma prisão inglesa. Após o início da guerra em grande escala na Ucrânia, o filhinho do Peskov voltou para a terra natal. Já em 2023, Nikolai Peskov conseguiu um emprego na Fundação Roscongress. Essa fundação organiza justamente o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Só pelo trabalho lá, ele recebe de 100 a 200 mil rublos por mês. O filho mais novo de Peskov, Mikhail, passou toda a infância na França e na Rússia entrou por Emigimo. Depois das sanções, trocou Paris e outras cidades da UE pela Turquia e pelos Emirados. E a Lisa Peskova, de 27 anos, já tem o próprio negócio. Ela também morou muitos anos entre dois países, Rússia e França. Mas depois das sanções, ela também mudou seu destino. Apesar da guerra, Lisa continuou ganhando dinheiro na Rússia. A mina de ouro foi a participação na agência de publicidade Centro, que também depende de contratos públicos. E toda essa riqueza só existe porque Dmitry Peskov continua obedecendo a Putin e colaborando com a propaganda do Kremlin. Bilhões em receitas, vidas despreocupadas e rotinas de luxo. Os russos comuns jamais poderão presenciar tudo isso, porque Putin continua a destruir a economia.
Vladimir Indide. Vladimirovich, suba pela direita. Certo. Certo. E essa política do Kremlin literalmente levou a uma armadilha a todos aqueles que não são próximos de Putin. Tudo vem tudo perfeitamente, todos entendem tudo perfeitamente. Mas é preciso entender outra coisa. Hoje, na Rússia, protestar é mortalmente perigoso. Hoje, na Rússia, as sentenças são completamente insanas. Que já eu nem sei, pelas penas que estão sendo dadas hoje, elas são maiores do que eram nos tempos de Stalin. Ainda não estão fuzilando, é verdade, mas na Rússia há uma moratória sobre a pena de morte. Mas quanto às penas, elas já são maiores do que eram nos tempos de Stalin. Por isso, protestar é mortalmente perigoso para qualquer pessoa, e todos entendem isso perfeitamente. Há muitas pessoas na Rússia que não concordam com o que está acontecendo. Outra questão é que, por enquanto, não está claro de que forma esse protesto contra o ditador eterno pode ser eficaz. Mas, assim que essa possibilidade surgir, eu garanto a vocês, todos vão se surpreender com os números de manifestantes que veremos. Mas, por enquanto, essa possibilidade não existe. Todo o dinheiro do povo vai para a guerra, que já destruiu grande parte dos habitantes da Rússia. Segundo a mídia de oposição russa, mais de 150 mil pessoas já morreram na Ucrânia. A maioria das vítimas é do Bashkortostan. Ser contra significa prisão, se a favor é ficar sem nada. Uma escolha sem escolha. E enquanto na Rússia obrigam a ter filhos quem está abaixo da linha da pobreza, os filhos de Peskov continuam aumentando seus rendimentos. Eis aí a grande superpotência. O Tribunal Internacional de Justiça da ONU aceitou para análise uma ação contra a Ucrânia movida pela Rússia no caso de genocídio. Também se sabe que o tribunal rejeitou o pedido da Ucrânia para descartar a ação russa. Sim, o Tribunal Internacional de Justiça da ONU considerou admissível a ação contra a Ucrânia movida pela Rússia, observando que o objetivo de Moscou é refutar as acusações feitas pela Ucrânia e fundamentar a sua própria ação. Assim, após a aceitação da ação do Kremlin pelo tribunal, a Rússia tem até 7 de dezembro de 2027 para apresentar seus argumentos sobre o seu processo e a resposta à Ucrânia. O que acharam das nossas notícias? Escreva pra gente o que devemos mudar para ficarmos ainda melhores. Vamos levar isso em consideração, com certeza. Enquanto isso, deixe seu like neste vídeo para apoiar o nosso trabalho. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje para não perder os próximos episódios. Até a próxima!